Para a gente começar a falar sobre congelamento, é muito importante a gente entender sobre a fertilidade feminina, né? Então, se conhecer um pouquinho melhor. E aí eu gosto de explicar do começo. Então, como que funciona a fertilidade da mulher? Porque ela é muito diferente, né, da masculina. Você nasce dentro da barriga, quando você ainda nem nasceu, na verdade, quando você ainda está dentro da barriga da sua mãe, você produz uma quantidade de óvulos, tá? E a partir daí, essa quantidade só vai reduzindo ao longo do tempo. Então, o homem, por exemplo, a cada 3 meses produz novos espermatozoides. Já, né, as pessoas do sexo feminino, não, elas produziram uma quantidade dentro do útero, e aí, conforme o passar da vida, elas vão perdendo em quantidade e em qualidade. E aí, né, vem vários mitos. Ah, se eu usar anticoncepcional, por exemplo, durante minha vida, isso vai me ajudar a proteger? E a gente sabe que não, que independente do que você faça, há uma queda nessa quantidade e na qualidade, tá? Vocês conseguem acompanhar aqui no gráfico, por exemplo, que a partir dos 35 anos a gente tem uma queda mais abrupta, tanto nessa quantidade dos óvulos quanto na qualidade, né? E por isso que a idade na mulher é tão importante. E aí, quando a gente pensa em quantidade e qualidade, a gente está falando do seu estoque de óvulos, da sua reserva ovariana. E aí, felizmente, a gente consegue estimar tanto essa quantidade quanto a qualidade. Eu vou explicar agora um pouquinho melhor para vocês. Então, a quantidade, a gente tem dois principais jeitos de estimar. Um deles é através do ultrassom, que a gente pode fazer a contagem de folículos antrais. Os folículos antrais, estou sem a setinha aqui, mas acho que vocês conseguem perceber, tem umas bolinhas pretas, isso que vocês estão vendo é um ovário, tá? Um ovário em cima, um ovário embaixo. Em cima, por exemplo, seria de uma mulher que tem uma reserva ovariana, né, um estoque de folículos um pouco menor, a gente consegue contar aqui 3 folículos, né? Esses folículos antrais são aqueles de 2 a 10 milímetros, é bem pequenininho. Embaixo, olhem a diferença, a gente vê um folículo com várias bolinhas pretas. Isso é considerado, né, uma reserva ovariana, provavelmente, a mulher de baixo tem, por exemplo, 32 anos, a de cima já próxima dos 40, né, e a gente consegue estimar a quantidade através do ultrassom. Por exemplo, se vocês forem até a nossa clínica, na consulta a gente já consegue fazer isso. Agora, um outro jeito da gente também avaliar essa quantidade é por um exame de sangue, chamado hormônio antimileriano. E aqui na OIA a gente também tem esse serviço da descoberta da fertilidade. Como que funciona? Uma enfermeira vai até a sua casa, coleta exame de sangue e aí sai o resultado. Com o resultado você tem uma consulta online com a equipe médica. E esse hormônio, ele também estima o seu estoque de óvulos. Então, através desses dois jeitos, seja online, seja presencial, a gente consegue ter uma conversa e avaliar a quantidade. Agora, em relação à qualidade, que também é super importante, a idade é o principal fator. Eu sei que uma pessoa com 40 anos vai ter uma qualidade de óvulos reduzida em relação, por exemplo, a alguém de 32, né? Porém, na consulta, né, isso é muito importante, a gente consegue detectar alguns fatores e também acabar estimando a qualidade. Então, já, por exemplo, trazendo aqui para vocês, se você fuma, se você não tem um estilo de vida saudável, às vezes algum tipo de doença autoimune, tudo isso, existem alguns fatores, né, no dia a dia, ou toma muito álcool, que podem acabar afetando essa qualidade, tá? E aí, tudo bem, a gente fez os exames, mas como que a gente começa a pensar sobre congelar, não congelar? Então, é muito importante a gente fazer um planejamento reprodutivo, né? E isso a gente está aqui para auxiliar vocês, na verdade, a refletir sobre isso. Então, tem algumas perguntinhas que são essenciais que a gente sempre faz nessas consultas. Então, primeiro, tudo depende da idade, como vocês viram, né? Essa é uma pergunta, a primeira pergunta super importante. Depois, quantos filhos? Porque vocês concordam? Se você quer ter um, às vezes é diferente de você quer ter 3, né? A idade que você vai ter, por exemplo, o último filho pode ser uma idade mais avançada do que se você só tivesse um, né? Então, essas 4 perguntinhas, quantos anos você vai ter o primeiro, quantos anos vai ter o último, a gente faz,
E muitas vezes a Oiana não sabe, responder. E é exatamente por isso que ela está aqui, porque ela não sabe, a gente vai dar opções para ela poder refletir e aí seguir, um caminho ou outro. Então, na consulta, a gente ajuda a fazer esse planejamento reprodutivo e associa a essa avaliação da reserva ovariana. E aí, né, fizemos isso, e aí vem várias perguntas. E aí, vale a pena eu congelar? Até que idade eu tenho? Já passei dos 35, ainda vale a pena eu congelar? E aí, né, o que eu quero trazer para vocês é que realmente, não existe umidade limite, tá? Avaliando caso a caso. Lógico, a gente sabe que depois dos 35 tem essa queda na qualidade e na quantidade. Então, quanto antes você conseguir, por exemplo, congelar ou tentar engravidar, melhor. Porém, a gente sabe que a vida acontece, trabalho, vida pessoal. Tô com 40 anos e agora decidi que quero ser mãe. Ou quero decidir que talvez eu queira ser mãe. E aí, eu posso congelar? E aí a resposta é sim, não tem umidade limite, tá? Ou o contrário, né? Às vezes vem, faz essa avaliação, tem uma reserva ovariana baixa. Nossa, preciso largar tudo, congelar agora, imediatamente? Não, calma, né? A gente consegue ir avaliando, avaliar um melhor momento que faça sentido para você na sua vida. E aí, eu trouxe algumas possíveis razões do porquê precisaria congelar ou não, tá? Então, assim, a primeira, que eu acho que é a mais frequente que a gente vê, é aquela quando chega uma Moiana e fala: "Nossa, você sente já uma ansiedade só dela começar a falar". Então, vou dar aqui alguns exemplos, né, para vocês. Tô solteira, com 33 anos, por exemplo, tenho certeza que quero ser mãe. E aí, você começa a falar: "Ah, mas, né, tem algum relacionamento, sai com alguma pessoa", e aí você vê que gera toda uma ansiedade, porque você sabe que o tempo está passando, mas não é o momento da sua vida, você não quer começar um relacionamento já pensando em ter filhos. Então, até da parte psicológica, o congelamento cai bem, ou você está numa às vezes você até está num relacionamento, mas está numa fase muito boa do trabalho, você não quer parar para, por exemplo, engravidar. Também faz sentido congelar, tá. Uma outra, um outro tipo, uma outra razão, não sei se quero ter filho, talvez eu não queira. E aí, né, quando alguém fala: "Não quero ser mãe", eu sempre falo: "Você acha que no futuro, se você quiser, você pode ficar frustrada, caso não dê certo?". Se você tiver qualquer dúvida que pode ficar frustrada, o congelamento, mesmo que hoje você não queira ser mãe, vai estar indicado para você. E uma outra, né, uma outra possibilidade são razões médicas. Aí, né, tem algumas situações, vou falar aqui pela razão oncológica, por exemplo, descobri um câncer de mama, vou começar a quimioterapia. A gente sabe que a quimioterapia atrapalha, né, diminui tanto a quantidade quanto a qualidade. Preciso congelar antes da quimio, né, porque eu quero tentar garantir ali uma reserva no futuro para poder engravidar. É uma indicação. Tá? Ou tem uma baixa reserva e não penso em ser mãe nos próximos anos. Também é uma indicação médica, tá? E aí, então, explicando um pouco mais como que funciona, a parte um pouco mais prática. Então, a gente faz essa consulta inicial, pode ser presencial na nossa clínica ou fazendo a descoberta da fertilidade online, né? O importante é fazer algum tipo de avaliação da reserva e ter essa conversa com a médica, para a gente entender, fazer esse planejamento reprodutivo junto com vocês. E aí a gente vai pedir alguns exames. Não são exames mirabolantes, como algumas pessoas acham, tá? Exames de rotina ginecológica e alguns exames de sangue. Ah, tudo ok, vamos começar. Então, como que funciona? Primeira parte do tratamento para congelar. A gente precisa te dar hormônio, porque é através do estímulo por esses hormônios que o seu ovário vai crescendo, os folículos vão crescendo. Então, tentando trazer um pouquinho, explicar como que funciona. Num ciclo normal, por exemplo, você tem 10 daquelas bolinhas pretas, né, 10 folículos. O que acontece num ciclo normal? Um folículo vai crescer, vai ovular, e os outros 9 são jogados fora pelo seu corpo.
O que a gente quer fazendo essa estimulação ovariana? Fazer com que esses 10 iniciais cresçam, não só um. Então, o hormônio é exatamente para isso, porque é o folículo grande que vai ter o óvulo maduro, que é o que a gente quer. Então, aquelas perguntas: "Ah, eu vou ficar menos fértil? Eu vou perder óvulo por estar fazendo congelamento?", não faz sentido. Na verdade, a gente está reciclando. Os 9 que seriam jogados fora, a gente vai estar reaproveitando, tá? Terceira etapa, a partir desse momento, quando os folículos já estão grandes, a gente marca a punção ovariana. É um procedimento cirúrgico, a gente faz em centro cirúrgico de laboratórios parceiros, credenciados em rede latino-americana, né? São laboratórios com índices super bons. O procedimento é feito com uma anestesia, uma sedação leve, então a medicação na veia, dorme 30 minutos, fim do procedimento. Quem vai fazer o seu procedimento será a sua própria médica, que passou com você desde a primeira consulta, que a gente faz o acompanhamento desde a primeira até os controles e até a punção. E aí, entendi essa fase inicial, vou congelar. E agora, posso mesmo? Tem alguma contraindicação? Então, o que a gente sabe, né? Não tem praticamente contraindicação para a gente congelar, né? Talvez fosse falar de alguns raríssimos cânceres, né, de origem sanguínea, mas isso, né, a gente vê super pouco, então não tem praticamente contraindicação. E, preciso ficar meses, vou ter que me afastar do trabalho. Não, tá? O procedimento todo, do começo ao fim, dura no máximo 2 semanas. Então ele é bem rápido, tá? Eu vou mostrar agora passo a passo como que funciona esse processo. Então, quando você menstrua, a gente sempre começa por esse ponto. Vai avisar nosso time, né, de operações, a gente tem no chat disponível vários profissionais da saúde, tem biomédica, psicóloga, enfermeira, então sempre para dar esse suporte. Menstruei, então a gente tenta fazer um ultrassom ali do primeiro até o quarto dia para fazer essa contagem de folículos. A partir daí, a gente começa a estimulação ovariana. Então, são medicações, né, são hormônios que a gente faz com uma agulha injetável, tá? Você leva para casa a medicação e você mesma se aplica. A gente ensina, explica passo a passo. É uma agulha bem fininha, igual quem tem diabetes e usa insulina. Então, assim, né, essa agulha tem outras pessoas que usam para outros fins. E o primeiro retorno é geralmente no 7º dia, ou seja, você fica, não é aquilo também que você precisa ir todo dia na clínica para a gente te avaliar, você fica aí 7 dias sem precisar pisar na nossa clínica. Nesse controle, até esse controle, então, assim, atividade física está liberada, relação sexual com preservativo também está liberado, esses primeiros 7 dias são bem tranquilos. Depois o ovário vai crescendo, porque os folículos vão crescendo. A gente geralmente se vê de novo mais ou menos no 9º dia, às vezes no 10º novamente. E aí os seus folículos vão estar grandes, né? Em torno de 18 a 20 milímetros. Lembra que eu falei que os antrais eram até 10? Então de 10 eles vão crescer para 20. É bastante, né? E aí, quando eles estão nesse tamanho, a gente marca a punção ovariana. Então, assim, é vida normal, não precisa pedir afastamento do trabalho, consegue fazer suas coisas do dia a dia, é muito mais, menos sofrido, na verdade, do que o pessoal fala por aí. E o que eu posso sentir, né? Nossa, tem gente que fala, vou engordar vários quilos. Na verdade, eu falo como se fosse uma grande TPM, né? Por quê? Porque seus hormônios vão estar lá na altura. Então, assim, vai ter um pouquinho de dor de cabeça, pode ter um pouco de mudança no humor, inchaço, aquela dor na mama, um pouco de cólica, né? Principalmente quando o ovário está maior. Tudo isso pode acontecer, lógico, cada uma sente de um jeito, né? Tem uns sintomas que podem ser um pouco mais intensos, como vômito, diarreia, uma dor mais forte, mas isso já é muito mais raro, tá? É menos assim de 1% dos pacientes que vão apresentar esse tipo de sintomas. No geral, é como uma grande TPM, que querendo ou não vai durar ali seus 15 dias no máximo. E aí, né, o que esperar de toda essa experiência? Então, assim, o que a gente quer muito frisar é que foi pensado em você, nossa Oiana. Então, desde o começo de facilitar o teste, né, o hormônio antimileriano da reserva pela descoberta da fertilidade de alguém até sua casa,
ter uma consulta online. Tudo isso foi pensando em facilitar. O agendamento para a consulta na nossa clínica também é muito rápido, é muito fácil. Pelo chat, consegue agendar, pelo site, você já consegue ver os horários disponíveis. Então, a gente sempre preza por essa facilidade. Outra coisa que a gente também preza é ser muito claro em relação aos valores, porque a gente sabe que é muito chato, às vezes, você achar que é um valor, e aí no meio do tratamento, mas tem mais esse adicional, mais aquele adicional. Então, aqui eu posso falar para vocês com toda, né, tranquilidade. O valor do congelamento é de 23.500, tá? Esse é o valor fixo, não tem nenhum extra, não tem nenhum adicional. E ele pode ser, o modo de pagamento, né, vários tipos. Então, pode parcelar, a gente sempre tenta facilitar essas condições de pagamento. E, lógico, puxando a sardinha aqui para a parte médica, a gente sempre tenta fazer, né, um atendimento de excelência. Então, desde quando vocês entram na clínica, tem o primeiro contato, a gente sempre tenta acolher ao máximo, preza muito por pontualidade. Então, assim, não tem aquilo de você ir até lá, atrasar, você ter os compromissos, ter que remarcar, a gente sempre preza a pontualidade e está sempre disponível, né? Então, a gente está sempre disponível no chat, WhatsApp, qualquer problema, a gente sempre está à disposição. E aí, passei por tudo isso, né? Congelei. Usei, vou usar, não vou usar, caso precise usar, porque a gente sabe que algumas, né, na verdade, várias pacientes acabam não utilizando esses óvulos. Querendo ou não, você ter eles guardados é como se fosse uma reserva financeira. Você não sabe se vai precisar, mas eles estão lá, né? Mas, enfim, precisei usar, seja por uma infertilidade, seja casal homoafetivo, né? Dá para fazer, pegar um sêmen de doador e aí realizar a fertilização in vitro, seja uma produção independente. Estou falando esses termos que eu não sei se vocês conhecem, né? A produção independente estou solteira, mas quero ser mãe, quero engravidar, então pega um sêmen de doador. E aí, qual que é o processo? Descongela os óvulos, fertiliza com esse sêmen, né, por meio da fertilização in vitro, tudo isso no laboratório que está armazenado, tá, que vão estar armazenados os seus óvulos. E aí, o preparo, né, do útero para receber esse embrião é muito mais simples que o processo inicial. A gente tem que fazer um acompanhamento de ultrassom, ver o melhor momento para transferir esse embrião, mas não tem injeção, é muito mais light. O valor para quem já tem esses óvulos congelados é de 16 mil. Isso é uma certeza que eu vou conseguir engravidar? E é muito importante a gente frisar que não, né? Na medicina nada é 100%. Infelizmente, na fertilização in vitro também, né, a porcentagem ainda não é tão alta. Sempre estudos estão sendo feitos para a gente conseguir chances mais altas, mas o que a gente tem hoje, que a chance varia de 30% a 60%. Por que essa grande variação? Varia muito da idade, das comorbidades, tudo isso influencia. Então, mas essa é uma média, né, da sua chance de sucesso. Muito importante frisar que a chance de sucesso é da idade que você congelou o óvulo. Então, congelei com 32, vou querer usar com 44? A chance é a mesma da de uma mulher com 32 anos. Isso que é muito legal. E aí, algumas considerações finais, né? O porquê que a gente faz questão de fazer o webinar, de ter consultas longas que a gente explica tudo, porque a gente acha que o conhecimento é a chave para a gente conseguir fazer boas escolhas, né? Então, aqui a gente acha que é tudo uma troca, né? Nunca eu vou impor, nunca eu vou falar, você tem que fazer isso. A gente dá opções para ver o que se encaixa. O problema é que muitas vezes o que a gente percebe é que as goianas, né, que passaram em outros médicos, às vezes nem sabem das opções que elas têm. Então, a gente está aqui para isso, para fazer com vocês um planejamento reprodutivo. A gente fala muito de planejamento de contracepção, né? Então, pílula, DIU, mas, porque todo mundo, né, num primeiro momento da vida, não quer engravidar. Mas e depois? Né? Não tem ninguém que faz. Na verdade, hoje, esses últimos anos que isso está sendo mais falado, mas até então era muito pouco falado. Então, nossa função aqui é exatamente fazer vocês refletirem e saber da condição, saber da reserva, para daí poder tomar escolhas que no futuro vocês não vão se arrepender, né?
E todo mundo tem que congelar? Não, pelo amor de Deus, não é essa mensagem que a gente quer passar. É para vocês refletirem. Então, vou dar alguns exemplos, né? Tô com uma baixa reserva, tá? Preciso congelar? Tenho 32 anos, por exemplo. Preciso congelar? E aí a gente vai conversar. Por quê? Às vezes, inicialmente, a pessoa nem estava pensando em ter filho, mas ao saber de uma baixa reserva, ela pensa: nossa, acho que eu prefiro antecipar engravidar do que, por exemplo, congelar agora e ter que usar depois. Então, a pessoa vai conseguir porque ela se planejou. Ou uma outra opção. Tô com 35 anos, não sei ainda se vou querer ter filho, será que eu devo congelar? E aí a pergunta que eu faço, num futuro, se você não conseguir ter filhos, isso vai te frustrar? E aí tem gente que volta e me fala, doutora, pensei, eu vou adotar. E tá tudo bem, mas se eu não tivesse colocado essa sementinha, ela não ia pensar, né? Não ia estar tranquila com essa decisão, talvez no futuro. Então a gente está aqui para dar opções, né? Então eu falo assim, a gente orienta, a gente guia, mostra caminhos, mas quem que vai trilhar esses caminhos são vocês, porque cada Oiana é dona da sua própria história. Aqui também tem um QR Code, caso vocês desejam já saber questão de valores, orçamentos, tudo isso. E sempre, qualquer dúvida, a gente tem o time de operações, né, que fica no nosso chat com a equipe multidisciplinar que eu já falei, sempre à disposição de vocês, sempre com respostas rápidas para tirar qualquer dúvida. Aqui é o QR Code para dúvidas que vocês podem mandar, agora a gente vai ter um tempo aí para discutir. E, né, o que a OIA sempre preza, né, o nosso lema, digamos, que a saúde transforma as pessoas e a saúde feminina transforma as sociedades. Gente, boa noite, tudo bom? Eu sou a Ana Vitória, da equipe de marketing da OIA. Eu vou fazer a mediação das perguntas. Para quem não viu no chat, a gente deixou o link para quem quiser fazer as perguntas anonimamente, mas também quem se sentir confortável e quiser abrir o microfone ou abrir câmera para conversar com a gente, é só levantar a mão, a gente vai acompanhando aqui a fila e eu vou chamando vocês, tá bom? Vamos começar aqui com uma pergunta que aparece em todo webinar que a gente faz. Ter endometriose pode prejudicar o congelamento de óvulos? Essa é uma clássica, realmente, né? Ainda mais endometriose, que graças a Deus está em alta, né? Porque antes quase ninguém falava, todo mundo sofria com cólica e achava que era normal. O que acontece? Existem vários tipos, né, de endometriose, vários níveis de endometriose, tá? Então depende muito do nível. Agora, o que a gente sabe que a endometriose, que a gente chama de endometrioma, o que que é isso? Quando tem endometriose no ovário, essa principalmente pode prejudicar em questão de quantidade e qualidade. Porém, é muito importante que vocês entendam, não é uma contraindicação. Muitas vezes é o contrário, é uma indicação da gente fazer o congelamento. Por quê? Esse endometrioma, se ele vai crescendo, por exemplo, ele pode comprometer cada vez mais a quantidade e a qualidade. Então, geralmente, né, lógico, tem que sempre avaliar caso a caso. Muitas vezes o que a gente faz é indicar o congelamento, se a pessoa não quer engravidar. Por quê? A gente garante, enquanto ainda o endometrioma não cresceu mais, que você pegue esses óvulos, tem uma quantidade ok, né, uma qualidade ainda que não prejudique tanto. E muitas vezes também aí você vai ter que passar por uma cirurgia de endometriose. Então, você fazer esse congelamento antes acaba tendo benefício. Então, a endometriose pode sim atrapalhar, principalmente se ela tiver no ovário, mas não acaba sendo uma contraindicação. Ficou claro? Acho que ficou. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, é só mandar para a gente no slide, que aí a doutora pode complementar. Agora eu vou pedir para a Meire, pode abrir o microfone, Meire, e fazer a sua pergunta. Pode ficar à vontade. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu tenho 38 anos, ou 37, meu Deus, a louca. 37 anos, acabei de fazer. Eu passei pelo meu ginecologista
E nós não fizemos nenhum exame, assim, nada além dos exames anuais, né. E aí ele falou: "Olha, você tá ovulando bastante e tal". E eu já trouxe para ele essa questão de que eu estou com vontade de congelar os óvulos, tal. Falei: "Dá para esperar mais o ano?". Ele falou: "Não, dá sim". Mas eu não me senti segura, porque ele falou isso embasado no quê? Então eu queria saber o que que você acha sobre isso, se é melhor ir mesmo atrás, verificar tudo certinho. Meire, é importante, gostei bastante da sua pergunta, né? Esses casos pessoais sempre, né, acabam sendo bons até outras pessoas, às vezes têm a mesma dúvida. Então, assim, como eu falei, antes de qualquer exame que você faça, a idade é um fator muito importante. Então, a partir dos 35 e principalmente dos 37, a gente tem essa queda na quantidade e na qualidade. Não sei seu estilo de vida, ainda não sei nada seu, mas só pela idade a gente tem essa redução da qualidade. Então, a partir dos 35, eu sempre falo que se você não pensa em engravidar nesse ano, por exemplo, o congelamento vai muito bem. Acho que vale super a pena, se realmente ele ainda não pediu, fazer uma contagem de folículos, fazer o hormônio antimileriano, porque aí a gente vai ter mais dados para entender. Isso que ele falou que você ovula bastante, talvez você tenha bastante folículo, não sei o que ele quer dizer. Mas eu acho que essa avaliação é muito importante, você está numa idade bem chave para pensar em congelamento sim, viu? Continuar aqui com as perguntas que estão no Slido. Todos os óvulos com qualidade são congelados? Há algum número limite ou é feita uma análise dos melhores? Boa pergunta. Como que funciona? Na punção, eu vou fazer a aspiração de todos os folículos, né? E aí, vem ou não vem, uns 80, 90% dos folículos têm óvulos. O laboratório pega esses óvulos. Eles precisam de 2 horas, né? Depois de 2 horas, eles vão analisar esses óvulos. E aí, o que que eles vão ver? Se são óvulos maduros, tá? Porque se o óvulo não está maduro, não adianta ele ser congelado, porque ele não vai servir depois, futuramente, para uma fertilização in vitro. Agora, dos óvulos maduros, pode congelar, não tem limite. Quantos tiverem, vão ser congelados, tá? Então, a qualidade, na verdade, fica em relação a essa parte de ser maduro ou não. Obrigada, Thaís. Eu vou complementar com uma dúvida que apareceu agora, que eu acho que está relacionada, que é o valor que você paga do congelamento, ele muda de acordo com a quantidade de óvulos congelados? Não, isso é muito legal também. Por quê? Querendo ou não, o valor, né, e ele até a gente sabe que é um valor alto, porque as medicações são muito caras, ou a parte de laboratório também é muito cara. Agora, as medicações vão ser as mesmas, o laboratório vai ser o mesmo, independente da quantidade de óvulos, tá? Então, na verdade, você só vai ser uma boa notícia se você tiver bastante. No laboratório, eles guardam, né? Vão ter que ter mais palhetinhas para guardar os óvulos, mas isso não interfere no valor. E naquela sequência, né, que com os óvulos que depois não quiser usar, preciso seguir pagando? Você pode ou descartar, tá? Ou doar. Então, lógico, tem alguns critérios, né, para ser doadora, tem que ter menos de 37 anos, não pode ter algumas doenças, mas você pode ou doar ou descartar, não tem problema. Não, daí você não precisa continuar pagando. Entendi. Bom, Thaís voltou, está entre nós agora. Você pode retomar, Thaís, a sua pergunta. Pronto, desculpa, gente. E aí, a minha pergunta, doutora Thais, era se nesse cenário, nessas condições, ainda que eu não tenha feito os exames apropriados para saber as reais chances de engravidar, se assim eu queria uma opinião sincera se vale a pena um investimento emocional, porque não é só o investimento financeiro, que é alto, mas o investimento emocional de entrar nessa jornada, nesse cenário que eu descrevi para você. Excelente pergunta, Thaís. Eu falo muito isso, que a parte financeira pega, mas emocional a gente sabe que pega. Falando agora específico do seu caso, né?
O que eu acho, sinceramente, você tem endometriose no ovário, né, que como eu já tinha falado, é um fator aí que preocupa um pouco, tem uma endometriose profunda, mas a gente precisaria fazer essa avaliação do seu ovário. Por quê? Vou te dar alguns exemplos. Se mesmo com tudo isso de endometriose, você tiver uma quantidade de folículos antrais, tá? Essa contagem de folículos for boa, vale muito a pena, tá? Por quê? Consequentemente, tudo que eu falo é chance. Então, quanto mais você tem, mais chance você tem. Então, se tiver uma contagem legal, vale muito a pena. Não sei se você tem dor, como tá, né? Tem toda essa parte da endometriose que talvez valha a pena uma cirurgia. Aqui na OIA a gente também tem a doutora Ju, que é especialista nessa parte de cirurgia de endometriose. Eu já fui atendida pela doutora Ju, Ah, desculpa te já? interromper, e ela não indicou cirurgia. Ah, ótimo, que bom que você E eu já. não tenho muita dor, eu quase não tenho dor. Ó, que bom. Pelo menos isso, né, Thaís? Agora, vale muito a pena, Thaís, a gente fazer um ultrassom e fazer essa contagem. Eu falo assim, sou muito sincera, se a gente faz a contagem, tem, por exemplo, 2 folículos só ao todo, vou falar para você, não, às vezes não vale o desgaste emocional. Se você quiser muito, dá para fazer, mas eu, como médica, já dou um feedback. Agora, se for uma contagem boa, tem muita chance e vale bastante a pena. Eu acho que é super interessante você fazer essa avaliação com ultrassom. Ah, perfeito. Então, a tomada de decisão seria após essa avaliação mesmo. Exato. E até a questão idade, né? Então, assim, também não deixar passar muito, a não ser que você quisesse engravidar hoje, por exemplo. A gente falou aqui de avaliação de reserva ovariana, a gente recebeu uma pergunta, uma pessoa que quer saber se tem uma avaliação melhor, né? Se é o exame de sangue, então antimileriano, ou o ultrassom na contagem de folículos, ou eles são complementares. Eles não têm um melhor que o outro, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, a contagem de folículos antrais pode variar um pouco mês a mês. Então, por exemplo, às vezes você vem num mês tem 10. Mês seguinte você pode ter 12, pode ter 13, pode ter 8. Então, varia um pouquinho. Nunca varia muito. Então, assim, quem tem 3 folículos não vai ter 20 no outro mês, tá? O hormônio antimileriano, ele é um valor mais fixo, né? Ele não fica flutuando igual a contagem. Então, assim, eu particularmente gosto sempre de ter avaliação dos dois, até porque eu não gosto de tomar condutas com base em né, em um momento, em um exame. Eu acho que essa avaliação completa faz muito sentido. Uma coisa legal falar do hormônio antimileriano é que também, se você usa Mirena ou está em uso de pílula, às vezes esse valor é um pouco falseado. A gente sabe que ele pode ser reduzido em até uns 30%. Então, também tem esse porém, tá? É legal falar. Boa. Já que a gente tocou aqui no tópico contraceptivos, a gente teve 2 perguntas sobre o uso de contraceptivo no momento do congelamento. Uma pessoa quer saber se precisa interromper o uso da pílula e a outra está perguntando se precisa tirar o DIU hormonal para fazer o congelamento de óvulos. Certo. Então, assim, pílula precisa suspender, tá? A gente recomenda 3 meses antes. Todos os métodos hormonais, no geral, que são sistêmicos, ou seja, pílula, anel vaginal, Implanon, a gente sempre precisa de pelo menos 3 meses para desbloquear realmente sua parte hormonal tá ali livre. Em relação ao Dilmirena, é só hormônio local, ele não bloqueia a ovulação. Então, não tem problema, a gente faz bastante, que eu até falo que é o combo perfeito. Você está congelando porque você não quer engravidar, então você está com o DIU para prevenir, e a gente consegue fazer todo o processo com o DIU mesmo, ele não atrapalha em nada, tá? E para quem está pensando em colocar o DIU, também é muito comum a gente fazer os procedimentos em conjunto, né? A pessoa aproveita a anestesia, a sedação do congelamento para colocar o DIU, acontece bastante. Aproveita que já não vai sentir dor, que está dormindo, e aí a gente já insere no mesmo momento. Certo, vamos lá. Ó, essa é uma pergunta que eu acho que nunca apareceu. Tenho HPV e herpes, isso pode prejudicar o processo de congelamento ou de concepção? Tenho 33 anos e já fiz a primeira consulta na OIA. O exame antimileriano deu ok. Ótimo. É muito legal essa pergunta. O que acontece essas são em doenças sexualmente transmissíveis,
Mas em relação ao processo de congelamento, não atrapalha em nada, tá? Porque todo o processo é com ultrassom dentro da vagina, então a gente vai pegar nos ovários. Essa parte do introito, a parte mais externa, não tem nenhum impacto, tá? Pensando em gestação natural, também não tem. O que a gente sabe é que a herpes, quando ela está ativa, na hora de ter o parto, tem risco de transmissão, tá? Fetal. Mas isso na hora do parto, não que dificulte a gestar em si. Certo, boa notícia. A gente teve uma pergunta inédita agora uma que aparece também toda vez. Congelamento tem data de validade? Não, essa é a melhor notícia. Não tem, tá? Você pode congelar, até, né, legal falar, a gente tem alguns casos que a gente precisa congelar bem cedo, às vezes por câncer, né, por coisa assim, então, essas pacientes, principalmente, que tem estudos que mostram o quão longo, né, dá para durar eles congelados. Então, não tem limite, tá? Já tem óvulos utilizados por mais de 20 anos congelado, então isso é bem legal. Ótimo. Agora, vamos lá. Fora o valor do congelamento, há algum valor a mais referente à manutenção dos óvulos? Aqui com a gente, vocês têm os primeiros 12 meses, tá, de isenção da manutenção. Então, o primeiro ano você não paga. Depois tem que pagar uma semestralidade, dá 1.000 e pouco no ano, tá? Eu sempre falo isso em consulta porque muita gente às vezes não quer fazer o procedimento porque acha que depois vai ficar como se fosse com uma dívida grande, pagando todo mês. Na verdade, a gente sabe que o processo é um valor mais alto, mas para manter é em torno de R$ 1.000 por ano, então, né, é um valor relativamente acessível. Certo. E tem uma pessoa querendo saber qual o valor da consulta e se ela consegue fazer os exames pelo plano de saúde. Sim, o valor da consulta é 500, tá bom? A presencial, né? E aí todos os exames você consegue fazer pelo plano, tá? O único, na verdade, mas é isso nenhum plano cobre, em nenhum lugar você vai conseguir, é o hormônio antimileriano. Se você for até pesquisar, fazer com a gente pela descoberta da fertilidade, comparado a outros locais, é um valor bem bom, tá? Mas esse é o único. Todos os outros exames você consegue fazer pelo convênio. Ótimo. Vamos lá. Doutora, já passei com vocês na OIA e foi uma experiência incrível. Ai, que legal. Tenho interesse em congelar embriões. Vocês também têm especialistas? Sim, na verdade, quem é especialista nessa parte de congelamento também é especialista nessa parte que a gente já chama da FIV mesmo, né? Apesar de não ser para engravidar agora, querendo ou não, tem a própria fertilização in vitro do espermatozoide com o óvulo. Então, a gente faz sim, tá? O processo que eu descrevi é igualzinho. O que muda é que depois que pega o óvulo, no mesmo dia que você vai fazer a punção, a gente pega o espermatozoide e já forma o embrião. E aí os embriões ficam guardados, também sem prazo de validade, tá? Para usar quando vocês quiserem. Que legal. Tem alguém querendo saber se ela pode usar esse cupom para descoberta da fertilidade. Olha, esse cupom ele está previsto só para as consultas presenciais da OIA, mas vou checar aqui com a produção, ver se a gente consegue liberar uma exceção para a descoberta da fertilidade. E aí, se a gente conseguir para vocês que estão aqui no webinar, a gente vai mandar no e-mail junto com a gravação do encontro que vocês vão receber até o final da semana, tá bom? Ó, próxima pergunta. Existe idade mínima para fazer congelamento? Quem tem reserva alta, mas deseja fazer, pode? Certo, não tem uma idade mínima, tá? A gente sempre só põe numa balança se faz sentido, às vezes, tão jovem congelar. Às vezes faz, às vezes tem uma doença autoimune,
né, ou tem uma história familiar, né, a gente sabe, isso é muito importante, por sinal, acho que ficou faltando comentar, que tem muita questão genética, então, assim, quem tem mãe que teve menopausa antes dos 40, desde cedo já tem que ficar de olho nisso. Então, não tem uma idade inicial, tá? E aí, qual que era o complemento mesmo da pergunta? Era... Se quem tem reserva alta pode fazer o congelamento. Pode sim, e por sinal, né, você vai ter muitos óvulos, o que é bom, fica guardado. A gente só toma um pouco de cuidado com o que chama síndrome do hiperestímulo ovariano, tá? Que é quando tem muitos folículos e aí a barriga fica um pouquinho maior, mas hoje a gente tem várias estratégias para minimizar essa síndrome do hiperestímulo. No geral, vai super bem, né? E todo mundo fica feliz porque vem bastante óvulo. Maravilha. E, gente, uma coisa que é legal informar para vocês sobre valor, R$ 500 da consulta presencial, já está incluso o valor do ultrassom para contagem de folículos. Então, você não precisa fazer esse exame em paralelo, tá bom? E pela descoberta da fertilidade, você consegue fazer o exame antimileriano e já passar pela consulta com o especialista, mas aí é uma consulta online. Então, acho que, para quem não for de São Paulo, eu acho que é uma alternativa excelente, né? Ajuda muito. Vamos ver. Ó, chegou uma pergunta agora. O uso de anticoncepcional pode mascarar o resultado do ultrassom para contagem de folículos ou do antimileriano? Pode super. Para baixo, tá? Então, às vezes, quem usa, principalmente quem usa por muito tempo anticoncepcional, às vezes a gente faz um ultrassom e vê uma baixa contagem. O que eu recomendo, né? Nesses casos, eu não vou falar, você tem uma baixa contagem. Se para você tudo bem ficar uns 3 meses sem, eu oriento ficar esse período sem e a gente reavaliar, tá? Porque na maioria das vezes, se você não tem na história nenhum fator que justificaria você ter uma baixa reserva, a gente faz ultrassom de novo, tá normal. O hormônio antimileriano, isso a gente não repete depois de 3 meses, porque a gente sabe que ele pode reduzir em até 30%, né? Então a gente meio que faz uma continha na hora e fala, esse é o mais baixo que ele pode ser. Talvez ele seja até um pouquinho mais alto. Mas para a contagem faz muito sentido, às vezes, a gente ficar uns 3 meses sem e reavaliar. Ótimo. Pessoal, a gente encerrou aqui as perguntas no Slido. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, a gente tem uns minutinhos. Eu peço que vocês ou levantem a mão ou compartilhem no Slido. Ó, chegou uma agora. Então, aproveitem esses 10 minutinhos que a gente tem no final para tirar as últimas dúvidas, tá bom? Thaís, no ultrassom, o que é considerado uma baixa reserva ovariana? Certo, boa pergunta. Varia, a gente tem vários protocolos, né? Vários locais de referência, tá? Alguns falam menor que 6, menor que 8 folículos, tá? Principalmente menor que 6. Agora, o que eu sempre gosto de frisar, isso é o critério para baixa reserva, né? Em específico. Mas eu sempre gosto de pontuar com base na idade, tá? Porque às vezes não chega a estar tão baixo, mas se você é muito nova e não, né, não tá um valor mais elevado, eu falo, tem algo estranho. Então, esse conjunto da contagem com a idade é importante, mas via de regra menor que 6. Perfeito. Bom, as perguntas chegaram. Mais uma dúvida aqui. Se eu usar o meu plano de saúde para fazer os exames, o valor do congelamento de óvulos, ele cai? Não, porque na verdade a gente não faz exames durante o processo, os exames são todos prévios, tá? O que engloba, né, até para vocês entenderem esse valor. Então, são todas as consultas comigo, e vocês vão ver que são bastante, porque às vezes vem, não dá para começar, a gente vai começar outro mês, você não precisa ficar pagando essas consultas uma vez que você fechou o pacote. Todos os ultrassons que a gente vai fazer, todas as medicações, não importa se vai precisar de mais dias, menos dias.
A parte do centro cirúrgico, então anestesista, o procedimento em si, o laboratório, né, e a técnica, tudo para congelar. Então, tá realmente tudo incluso, mas os exames são pré, então não ia abater do valor. E aí, para encerrar, a gente recebeu aqui, não foi uma pergunta, foi um comentário da Carla, falando, apenas para agradecer a informação de qualidade e o cuidado com a saúde feminina. Sou paciente nova, tive meu mileriano hoje e já estou amando a experiência. Queria agradecer, Thaís, pela participação, né, sua estreia aqui. Foi tudo muito claro, muito interessante. E a gente se vê em breve no nosso próximo encontro, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Espero encontrar vocês lá na nossa cliniquinha. Tchau, tchau, gente. Obrigada.